Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, o assunto é só para mulheres, né? Nós vamos falar sobre os homens, entender como é que funciona isso. Eu percebo que muita gente reclama, né? E a gente observa essa situação, o relacionamento, porque é tão difícil em muitos casos, pelo menos a maioria ali é complicado, leva uma vida ali difícil, mulherada com muito problema com homem, homem com muito problema com mulher, e esse relacionamento afetivo, ele gera uma discrepância muito grande, porque o homem exige algo da mulher que não é dela e ela exige algo dele que não é dele. E por a gente não ter uma visão assim mais aberta, mais universalista da coisa, tudo aquilo que a gente aprendeu, né? A gente acaba entrando em conflitos. Porque assim é o certo, tem que ser assim, e eu tenho necessidades enquanto mulher, e você para atender, mas o homem eu tenho necessidades enquanto homem, você também não atende, e ali eu tenho conflitos, interesses, e aí a gente já sabe, né? Vê essa coisa que a gente vê por aí. Claro, não são todos, né? Como tudo na vida não é uma coisa exata ali, né? A gente não pode generalizar, mas eu, como tenho muito material humano para trabalhar, eu vejo que a maioria das pessoas tem uma dificuldade nos relacionamentos e já sofreu com isso em algum momento da vida. Então, primeiramente, para a gente falar hoje, nós vamos falar dos homens, tá? Então, por isso que é para as mulheres, para que a mulherada entenda um pouco uma visão aqui, talvez eu vou passar para você, que ninguém falou para vocês. Então eu preciso que você tenha a cabeça aberta e que você olhe, observe bem. O que eu vou falar aqui não tem preconceitos, não tem julgamentos. Eu não trabalho com julgamentos, com conceitos, esses preconceitos, essas coisas. É para você olhar e entender aquilo e ver se isso faz sentido para você. Porque eu sempre dou os exemplos cotidianos aqui, as coisas do dia a dia, para ficar mais fácil de um entendimento. Então você vai comparar isso dentro da tua família e dentro da tua vida e ver se faz sentido. Se fizer sentido, legal, usa com sabedoria. Se não fez, você joga fora, tá? Não guarda isso para você. Primeiramente, quando a gente fala dos homens, a gente precisa entender a constituição dos homens, né? O que é da constituição humana do ser homem e o que foi aprendido pelo ser homem, né? O que é e o que você se tornou. Então você vai buscando na história, né, do homem, da humanidade, o homem ele foi sempre feito para procriação. Ele tem que procriar. E isso é assim no reino animal. Você pode olhar ali, né, com os bichos, a procriação ela é muito forte. Ele precisa dar continuidade à espécie. E o homem dá continuidade à espécie através do sexo. Ele tem um pinto e esse pinto tem que ficar duro, ereto, ele tem que penetrar, ele tem que, né, depositar o esperma lá dentro da fêmea para que a vida possa acontecer. Se isso não acontece, acabou a vida humana. Acaba-se a reprodução da espécie e não tem mais. Então, você começa a partir daí a entender que a força sexual do homem ela é muito mais forte do que a da mulher. Por quê? Porque o homem ele vem como função constitucional procriar. E ele tem que manter essa espécie. Isso é um ponto. Né? Você começa a entender dali. Aí o que, que acontece? O homem tem uma base para isso, que é o pinto. O pinto está lá, e um pinto feliz, o homem feliz. A coisa acontece porque é dele, da constituição dele. Na criação da mulher, ela foi entendido que o homem não presta, que o homem é tudo as pilantra, que o homem é assim, porque ele vai, ele faz, ele vai te trair, ele é sem vergonha, ele é tarado, ele só pensa naquilo, ele só pensa em sexo, que só quer te comer, que só quer não sei o quê. Foi a cabeça que foi colocada nela por ter uma criação castrada. Lembra? A mãe era católica. Então não pode fazer. Não tem. Só para uma procriação. E olha, você tem que servir o marido. Lembra disso, gente, né? As obrigações como esposa do casamento. E isso fez com que a mulher perdesse um pouco o senso de direção dela. O homem ele tem um senso maior de direção. Ah, mas você está criticando a mulher. Não. Presta atenção, demônio.
A mulher foi criada mais castrada. Ó, você não pode sair sozinha, tem que ser para alguém acompanhar, tem que estar indo junto, alguém, porque não pode, porque não dá. O homem era mais solto. Não, vai, tem que ir mesmo, tem que fazer, tem que desbravar o mundo, tem que se relacionar e tudo mais. Então ele se escava com um monte de mulher por aí. A mulher não, ela tinha que ser, né, preservada. Porque ali, já gravei áudios a respeito disso também, né, tem a virgindade, que a virgindade é para manter aquela confraria, para ficar ali os herdeiros, os filhos, ó, do meu sangue puro, só aqui da família, porque justamente tinha que manter essa confraria, ficaria tudo entre a gente. E a virgindade era a prova disso, de que você não se relacionou com mais ninguém. Tinha que mostrar lá o paninho com o sangue, né? Porque senão não servia. Então você vê que vem uma cultura que vai oprimindo um e vai soltando o outro. E ali a gente vai tendo os conflitos, porque depois vai tendo a evolução, a mulher vem evoluindo, vem fazendo as coisas e ela exige algumas coisas e que o homem também exige dela aquilo. E tem o conflito de interesses nessa situação. Então vamos entendendo até aí como vem. Eu estou fazendo, claro, um resumão bem legal aqui para vocês, senão ficaria aqui, né, dias falando para você a respeito disso. E nessa criação do homem, nessa constituição, na verdade, dele, de procriar, a necessidade dele é muito grande a respeito disso. A mulher, ela tem uma ternura, ela tem um carinho, ela tem um envolvimento mais emocional com a coisa. O homem é físico. Por isso que o homem olha e, né? Aquela coisa. A mulher, ela não é tão física. Ela olha, tem uma atração, mas não. Tem que ter um sentimento lá dentro. É uma coisa dela ali. Tanto é que a mulher, quando ela tem um problema interno, psicológico na cabeça dela, ela fecha lá embaixo. Não vai. O homem não. O homem, ele tem uma situação ali, ele manda balas muitas vezes até para tentar resolver, esquecer aquilo. Porque a potencialidade é muito forte, porque o contato, a mulher, ela ama com o coração, simbolicamente. O homem com o pinto. Essa é a diferença, gente, que é colocado aí fora, e claro, e se perdeu muito, porque os homens também não sabem disso. O homem nunca parou para entender a constituição dele, o que ele é e o que ele se tornou, né? Ele foi criado por uma mãe portuguesa também. Então, né, católica, cristã, aquela coisa, então os ditames, né, da moral, dos bons costumes, da religião e tudo mais. Então ele se perde naquilo. Tanto é que quando ele se perde e o relacionamento ele não vai bem, como o homem fala não tá bem, é porque não tem sexo. Não dá uma trepadinha. Então para ele tá mal. A coisa não funciona assim. E quando a mulher, como ele precisa ter essa sensação, ele precisa ter o contato físico ali. Quando ele tem um contato físico, ele está ciscando no teu terreiro ali, te procurando ali, ele está dizendo, eu te amo. Eu tenho interesse em você, eu gosto de você. E a coisa vai. É a forma que o homem diz, eu te amo. Na constituição dele, gente, tá? Sai do pote de relma, sai da maionese e entenda ali, ó, a parte cronológica da coisa, como a gente está montando aqui. A mulher, ela não é assim. Da mulher é uma outra situação, mas eu não vou falar da mulher hoje, vou falar só dos homens. Então, o que que acontece? A partir do momento que ele se envolve ali, que ele tem a relação, é como ele diz, eu te amo. O contato físico para ele é muito importante, porque tem essa coisa da procriação embutida dentro dele. O prazer, e se a coisa for muito legal, muito boa, ele não larga você. Então eu digo para você que homem é fiel, sim. E você tem experiência de homens que ficaram viúvos. Às vezes o relacionamento nem era tão bom ali, né, no dia a dia, mas na hora do, né, crau na mandioca, a coisa funcionava e ele ficava ali o tempo todo. A mulher morre, depois ele morre viúvo. São poucos, mas acontece. Porque a maioria dos homens não vive sem uma mulher. Ela morre 1 mês, 2 meses, 3 no máximo, ele já tem outra. Porque essa constituição dele mostra que ele sempre precisa de uma mulher, ele precisa dessa procriação, ele não consegue viver sozinho. O homem é um bicho que ele não vive sozinho. Você vê que quando ele separa, ele faz o quê? Ele volta para casa da mãe. Se ele não volta para casa da mãe, ele já arruma outra mulher, constitui uma outra casa e vai e faz a coisa direitinho lá. Por quê?
Porque para o homem, o importante para ele também não é a família, como a mulher que tem essa coisa da família, dos filhos. O importante para o homem, na constituição dele, é um lar. Ele precisa ter um lar. É da natureza do homem não se envolver muito com os filhos. Ele tá coisa ali, mas não é como a mãe. Por isso que a mãe ela tem um apego muito forte com as crianças. O homem não, fala, não liga muito para os filhos. Não, não é isso. Não é assim. É que não é da mesma constituição feminina. Então o homem ele sai para o mundo, ele trabalha, ele mantém, ele sustenta, ele coloca aquilo ali como no reino animal. Você observa que a maioria funciona desse jeito. Então o contato dele, porque essa coisa muito de emoções, ela não funciona muito com o homem. Isso é mais da constituição feminina, da mulher, o coração. O homem não. Mas ele precisa de um lar, ele precisa de uma casa, ele precisa voltar para casa, se sentir em casa, ter o lar dele. E como essa é a constituição do bicho dele, tudo que envolve o lar também envolve todas as outras coisas. Por exemplo, comida. Não tem receitas? Pegue seu homem pelo estômago, seu marido conquiste pelo estômago. Gente, isso é verdade. A comida para o homem é algo fundamental. É importantíssimo. Não que para a mulher não seja, claro que é. Eu não quero comparações, por isso que eu falo, você precisa largar o conceito, tudo que você aprendeu ali agora e abrir a mente para isso. Então é importante para ele a comida, né? Aquele alimento, porque é da natureza do homem aquilo também. Então você vê, quando ele faz um churrasco e ele reúne aquela galera, e aquela galera toda ali faz. Quando ele faz aquilo, a comida é que seca. Você vê que sempre quando um encontro precisa ter a comida. Por quê? Porque a comida é a forma que ele tem de se expressar, né? É esse carinho que ele tem com as pessoas com que ele não pode se relacionar sexualmente, com quem ele não se relaciona sexualmente. O mesmo contato que ele tem do corpo ali, o contato físico com a pessoa, é o mesmo contato físico que ele tem com a comida. É uma forma de amor, de representação de amor. Por isso que o churrasco é tão importante, a comida. Você vê que em todas as épocas da vida o homem sempre estava cercado de comida, de bebida e de mulheres, que são as coisas que ele mais precisa no mundo, que ele mais necessita dentro da constituição dele. Por isso que isso é tão importante. Quando você começa a entender isso, você já vê que a coisa já muda completamente de figura, o negócio ali. Então ele, na maioria das vezes, ele não entende isso. E por ele não entender isso, o que acontece? Ele começa a se perder nessa situação. Ele acha que ele não tem que fazer, ele tem que resolver, fazer as coisas dele, ele tem que puxar, ele tem que trazer isso, ele tem que fazer aquilo. Ele começa a ter uma cobrança excessiva em cima das forças dele. E quando ele faz isso, ele começa a perder a força sexual dele. E a força sexual do homem, é como eu digo para você, nessa Constituição é importantíssima, porque representa a procriação. Representa justamente a continuação da espécie. É na constituição do próprio homem. Então, o carinho do homem é representado através desse afeto. Quando o homem vai transar e ele vai lá, ele está ali e a mulher fala assim, ela quer conversar. Não dá certo. Não é hora de você conversar. Ali é a expressão máxima dele, onde tem o desejo, onde tem a força, onde ele fala eu te amo, e eu te amo, a minha representação máxima do eu te amo é trazer o prazer a você e tudo aquilo que eu posso proporcionar a você também. O quanto você também vai ser prazeroso para você aquilo. Se você vai conversar, você acaba com tudo. Acabou ali, você fala, não, que tem um problema, amor, sabe o que é? Com a mais velha, com a mais nova, o filho, ele não é a hora daquilo. Que dentro da própria Constituição também tem isso, né? Isso aí é hormonal. Ele vai dormir. Você pode olhar, a mulherada reclamar, mas acabou, virou e dormiu. É do homem, é igual cobra, comeu, alimentou, precisa parar ali, fazer aquela digestão, precisa daquele tempo de processamento. A mulher também tem isso.
A mulher na relação, na atração sexual, ela precisa de todo um envolvimento, ela precisa de toda uma paquera, ela precisa de todo um charme, uma elegância, uma sedução para que ela possa ficar excitada para que a coisa aconteça. É da constituição feminina. O homem, ele bate, papum, foi, a antena subiu, o pinto é uma antena, né? Ele capta aquela energia, pum, ficou ali ereto, acabou, já foi. A mulher, ela precisa uma dança, um envolvimento, uma sedução para que ela comece a se preparar para aquilo. Então você começa a entender as constituições humanas do homem e da mulher, elas são diferentes. Então se o homem já chega na meio, pá, para ela é horrível. Ela ainda não está preparada para aquilo, ainda não teve todo aquele ritual, ainda não teve toda aquela situação que ela se prepara para aquilo. O homem é mais visual, é mais, né? A força é muito maior em cima. A força que eu digo, o poder sexual é muito mais forte em cima daquilo. O pinto subiu, ele já pronto. Por isso que tem algumas mulheres aqui já sacaram isso, que entende o que ela faz. Ela faz uma comida. Amor, vamos ali, vamos ali. Fazer um negocinho para você. E ali ela faz a comida, porque ele está dentro de casa, o lar dele, que é tão importante para o homem, o bicho, o homem, a comida, que é muito importante, a mulher ali. Então, a hora que ela está cozinhando, ele está olhando, ele está vendo, às vezes até ajuda, porque às vezes ele cozinha também. Hoje os homens cozinham muito, né? E faz as coisas que ele gosta, tal, tudo ali também. E é naquela hora que ela sabe. Ali ela fala, ela conversa, ela discute todos os assuntos que precisam ser discutidos, porque ali é a hora que ele vai prestar atenção em você, que está aberto para você, que a coisa está funcionando. Porque ele está em casa, ele está pronto para prestar atenção para você. Ali ele fugiu do mundo exterior dele. Então é nessa hora que os pedidos vêm, que as situações vêm e que elas já sacando isso, elas sabem exatamente como fazer. Tem muita mulher esperta a respeito disso hoje, que quebrou aquele padrão lá de trás para poder fazer e resolver as coisas. Então, toda vez que você tem esse carinho, que você entende a constituição humana, né, ele não abandona você. O companheirismo, a parceria, né, é que as mulheres reclamam tanto, o carinho, porque é grosso, que é isso, ele não vai ter como você quer. A força masculina, ela é muito grande, assim como você tem mulheres masculinizadas também com essa força muito grande e que a sua, nossa, ela parece um homem, ela não é sensual e as pessoas já vão colocando o rótulo, porque ela não é a bonitinha a bailarina certinha, então ela começa a ser discriminada dentro da própria sociedade pelas próprias mulheres, mas não é que ela não tem, ela tem essa força maior dentro dela. Entendeu? Tem mulher que você vê, ela não é muito chegada num carinho, num ninho, ela também é pumf, né? Na sexualidade ela tem uma força muito grande, porque ela tem uma característica masculina mais forte dentro dela. E assim como o homem também tem uma característica mais feminina dentro dele, né? Em alguns casos de hoje, a evolução da espécie vai mostrando muito isso, a gente começa a ter um equilíbrio nisso. É como se a gente saísse mais do homem das cavernas e começasse a entrar em contato com esse sentimento, porque nós temos a constituição, o corpo físico ele tem a constituição dos dois, tanto o masculino como o feminino. Se a gente entrar numa parte mais técnica ali tudo, você vai ver que durante o nascimento o corpo, a estrutura corpo humano, ela já vem pronta para ou vai ser homem ou mulher. Não tem jeito, você vê, para que serve o mamilo no homem? Tem uma função ali. Hoje é mais estético. Por quê? Porque se for mulher, já está pronto aqui, ó. Eu já tenho aqui o acessório. Então, se eu fosse ser uma mulher na Constituição, na hora ali da concepção na vida, eu já tenho esse acessório que desenvolve como mulher. E eu vou ter o peito, eu vou ter a teta ali para poder amamentar. Como foi o homem, tudo bem, fica ali aquele acessório que fica bonitinho, dá um acabamento legal. A coisa funciona assim. Né? Olha, tem um pinto lá, o pintão vai crescendo, vai desenvolvendo, mas se fosse mulher, né, teria o clitóris. O clitóris nada mais é do que desenvolveu aquilo ali, você tem o pintão, não desenvolveu ali, você tem o clitóris, que é um, né, um pontinho mágico para a mulherada ali, e único, exclusivo, por prazer.
E ali você vai observando que tem mulheres que têm, né, ele maior. E isso gera um problema, porque, nossa, a mulher hermafrodita, é isso, é aquilo, também existem os casos, mas é muito grande. Não, é um pouco, desenvolver um pouco mais nesse ser, menos naquele, uns é mais fácil de achar, outro é mais difícil. Então a Constituição está toda ali dentro, gente. A coisa é muito mais complexa do que vocês imaginam, do que foi ensinado para gente. Então, quando você começa a entender essa Constituição, você começa a entender como é a Constituição do outro. E ali você começa a entender como é que o outro funciona. Não é como foi colocado na tua cabeça. Você tem que ser romântico, você tem que ser isso. O homem não é da natureza dele ser romântico. Não é romântico, gente. Não é isso que você imaginou aí, que toca na música, na canção, que passa no filme, nas coisas. Não é da constituição masculina. Porque se ele começa a fazer isso, ele perde essa força dele, esse movimento dele. Você não vê o leão levando flores, dando café da manhã na cama. Claro que isso é um carinho, você faz, você tem uma coisa ali, tem um momento, você, né? Dentro da constituição homem e mulher do ser humano, então isso você é uma forma de agrado, mas não é da constituição do homem. Quando você começa a exigir muito aquilo, você vê que ele fica panguão. E a mulher por si só, ela não gosta de homem banana. Se ele começa a ficar muito assim, ele fica muito obediente, ele faz muito como ela quer, do jeito que ela quer, as coisas que ela quer, nhanhanhã, ela também perde o interesse. Porque a fêmea, ela pede justamente a força, porque é o equilíbrio, gente, é dual. Então, a fêmea pede a força do macho, o macho pede a força da fêmea. Por isso o ditado, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, é assim que funciona. Mas não é o grande homem ou a grande mulher do ego. Não, eu sou homem. Não, eu sou mulher. Não. É você ter esse equilíbrio. Quando você tem essa força direitinho, bem equilibrada, e você entende como funciona a coisa, tua vida, teu relacionamento fica uau. Quando você fica embaçando porque você não entende, claro, muitas vezes não é legal, você aprendeu com aquela cabeça, você se segura, você traz, e o pinto não tá feliz dele, ele fala, ela não gosta de mim. Ela não quer o passarinho. Ela não aceita o Zezinho. Então ela não me ama. Isso fica uma semana, duas, um mês, 2 meses, 3 meses sem o crau na mandioca. Ele se dá o direito de olhar para outra. Porque é da Constituição. Mas você está defendendo o homem. Demônio, presta atenção. Eu estou falando o que realmente acontece ali na Constituição masculina por perpetuação da espécie. Eu não estou entrando no conceito de certo, de moral ou imoral. A estrutura masculina, ela é assim. Olha na natureza. Ele tem lá, o leão, né? Ele briga porque tem as fêmeas lá e todas aqui com ele. Porque o leão, porque ele é tarado, não, ele quer só para ele. Não, é instinto dele para procriação. E depois, quando ele tá velho, quando ele tá perdendo aquilo, o que que ele faz? Ele abandona, ele sai, ou ele briga, perde, vem um novo que domina tudo aquilo. A constituição do homem é isso. Falei aqui lá atrás no casamento era assim, ele tinha a mulher, né? Na cama tinha até uma divisão, tinha um buraco só no lençol. Só para aquele ato, porque aqui é a mulher, onde eu devo obediência, onde a mulher me deve obediência, respeito, a procriação, essa é a dona do lar, porque eu, como homem, preciso ser casado. E depois ele se escava, né, na putaria lá fora, com o povo, com as outras, porque esse contato é primordial para ele. Que a outra ela faz o que essa aqui não faz, porque essa aqui é uma mulher de respeito, aquela não. E daí foi vindo a discriminação em cima da sexualidade da mulher. A prostituta, a puta, o que que é? As margens, né? Mas todo mundo vai lá quer se escalir. E muitas mulheres querem ser tratadas muitas vezes como tal, na fantasia sexual dela. E aquilo vem. Então você vê que tem uma confusão muito grande ali. E aí, o homem, ele traz sempre essa constituição, porque ali ele faz ali como ele quer, expressa essa situação dele
forte da sexualidade dele. E aqui essa mulher que é casada, até hoje é assim na política, né? Você não tem que, você vê que os relacionamentos arrumam uma mulher que pareça, né, recatada, do lar, né? A gente já viu essas merdas aí. Porque tem que arrumar uma mulher para o político, porque ele é o homem de família, representa a moral, os bons costumes. Usa até hoje essa merda aí, nessa última eleição a gente viu isso. Você vê que não tem nada a ver o casal lá, que está combinado a coisa, entendeu? Porque precisa ter uma mulher. É aquela mulher ali que é a figura de que representa a dona do lar, da casa. Gente, a gente entra nessa ilusão. Ai, como ela é linda, como ela é maravilhosa. Olha a vida dela aqui, puta, é uma merda. A gente sabe daquilo. Empresário, grande empresário, solteiro de jeito nenhum. Não passa segurança, tem que ter uma mulher do lado. E uma mulher bacana, tem que ser aquela mulher, do padrãozinho. Quando vem uma fora do padrão, o nego já senta o porrete. Então você vai vendo que os relacionamentos, ele não existe dentro da Constituição homem e mulher. É um jogo de interesses ali. E a gente compra isso e leva isso para dentro da casa, para a tua vida, para a criação dos teus filhos. Se você não entende a sua Constituição como mulher e a Constituição você não entende como homem, você não tem como viver isso. O homem, se ele acha que ele tem algum problema ali, ele começa a ir fora, porque ele foi ensinado que ele não pode falhar. Falhar, não pode falhar, ele deixa de ser homem. Por isso que a impotência sexual hoje é um caso a ser ainda muito pesquisado e tratado, porque o homem não fala, ele vai atrás do Viagra, remédio, um pai de santo, ele vai fazer uma coisa muito escondido, porque os próprios homens também estão ali para tirar a chacota dele. Para tirar ter uma gozação, tiração de sarro e uma crítica. Como você não é homem? Porque para ser homem tem que ter pinto. E o pinto tem que subir. Não subiu, você tem que deixar de ser homem. Por isso que muitos, quando chegam numa velhice com a cabeça ruim, ele morre. Porque ele perdeu a função, né? A função é procriar. É pegar. Aí ele acha que ele tem que comer todo mundo. Então você vê a loucura que a gente vai vivendo sem saber, porque a cobrança é excessiva. A mulher, ela vai no ginecologista tranquilamente, faz o tratamento e vê as coisas. O homem, mas nem pensar. Não vai. Ele vai atrás das drogas que vão matar ele. Com vasodilatação e tudo mais, porque sem saber o que está acontecendo. Porque ele tem que procriar. Então aqui, gente, é só um pedacinho, é só uma pílulazinha do que é. Eu espero que vocês reflitam bastante a respeito disso e comecem a entender. Tem muito a se falar. De repente, eu faço uma série aí, sigo, né, com a parte 1, 2, 3 e vou trazendo mais detalhes. Mas eu acho que o que foi dito aqui agora já dá para você começar a ter uma ideia de como está o teu relacionamento, você, mulher, com os homens da sua vida. Né? Aquele bem que você não esqueceu, aquele relacionamento que ficou lá atrás. Você não sabe porque às vezes você tinha uma força muito grande, desperta um negócio em você, e por que não deu certo, e por que toda hora eu estou lembrando dele, eu não largo dele, né? E esqueci, eu estou até num outro relacionamento, mas não lembro, ainda lembro daquelas coisas, e começa a ter uma confusão muito grande dentro de você. É porque você precisa entender a constituição masculina, para depois também entender a constituição feminina. O que compõe o ser humano, o que você é e o que você se tornou. Olha lá ele, com os conceitos que ele tem da mãe que ele foi criado. Muitas vezes você olha e fala, gente, não é isso. Mas ele não está conseguindo perceber. E isso gera um conflito gigantesco dentro da gente. Do que eu sou em essência e do que eu me torno porque tem que para os outros me. E aí o relacionamento fica bagunçado. Aí as coisas elas ficam, né, deturpadas. E aí eu começo a exigir do outro que o outro não pode me dar. E aí você tem os conflitos por não conhecer a parte interior de cada um, a constituição humana de cada um. As crenças que vêm cercando de tempos e tempos, desde lá de trás até hoje. E isso parece que não, mas isso está embutido muito severamente dentro da gente. Então, uma boa reflexão para todos vocês, um bom estudo, espero que vocês continuem se aprofundando em cima disso, para que possam entender e melhorar cada vez mais o relacionamento de vocês. Um grande beijo a todos e até a nossa próxima reflexão.